Salve pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo muito bem e vai ficar melhor. Uma conversa bem bacana que a gente vai ter no podcast de hoje, um episódio com um profissional do direito. Ele é advogado, tá com 40 anos, prestes a completar mais um aniversário, mais uma primavera. Meu amigo, meu colega de jornada, é especialista no direito criminal e no direito empresarial. Hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Luiz Ângelo Serri Neto. Como vai, Dr. Luiz? Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Pedrão. Eu que agradeço a sua presença. A gente trabalhando as pautas aí para você estar podendo conversar com a gente, né? Semana agitada, dias agitados aí, né? Quase não chega. Que bom, tá tudo bem? Tá tudo bem, obrigado. Legal. Começar com uma pergunta bem direta para você. Por que alguém precisa de um advogado? Olha, porque o advogado, as pessoas têm aquela percepção de que o advogado serve só para hora do aperto. Serve só para a hora que você recebeu uma intimação, você recebeu uma citação de um processo. É nessa hora que 99% das pessoas vão pensar, nossa, eu preciso de um advogado. Mas elas não pensam naquele 1% que talvez seja o mais importante, que é o quê? A parte que evita que você chegue nessa fase de estar sendo processado ou até mesmo estar recebendo uma intimação policial. E por que eu digo que é a mais importante? Porque você consegue prevenir que isso aconteça. Às vezes, um ajustezinho muito simples que você faz na sua empresa, uma norma que você institui, uma norma de conduta, uma norma de funcionamento da empresa, você agindo dessa forma, você previne que o pior aconteça. Então, na minha opinião, a necessidade do advogado ela é justamente essa. Você, muitas vezes, evita que o problema aconteça. Você está falando para mim, então, que é interessante que a gente faça um planejamento legal da nossa vida. Se a gente for um profissional liberal, um prestador de serviço, um vendedor, um profissional de vendas, um empresário... Fala um pouco mais, como é que eu posso fazer esse planejamento aí? Eu vou te dar um exemplo clássico. Você, por exemplo, você tem uma clínica de estética. Certo. Quem está ouvindo agora pode falar, mas eu tenho uma clínica de estética. Por que eu vou precisar de um advogado criminal e empresarial? É a primeira dúvida que ele vai ter e às vezes ele vai ouvir isso com espanto. Mas sim, ele precisa, porque não basta você ir lá, você registrar o seu CNAE, você ter o seu contrato social e você começar a atuar no mercado. Em primeiro lugar, você precisa de um advogado para fazer o seu contrato social. Ele precisa assinar o seu contrato social por você, porque ele elaborou. Isso é uma atividade privativa do advogado. Depois, você precisa ter todos os termos que garantam que você atue na legalidade e que te protejam de eventual reclamação de um paciente, seja prontuário, seja termo de consentimento, termo de interrupção de tratamento. Agora, então, com o Estatuto do Paciente, você precisa ter mais 3 termos novos, que é o termo de que o paciente concorda que um terceiro observe a atuação, o termo de que você comunicou para o seu paciente que aqui no tratamento experimental, e você precisa ter também o termo que diz que ele foi informado e está ciente de todos os riscos de tudo. Então, o advogado ele faz toda essa parte, porque o empresário ele tem um erro muito comum, principalmente o pequeno empresário. Ele acha que ele é autossuficiente, ele acha que ele vai fazer tudo, que ele faz tudo, e a gente sabe que não é assim. Aí ele acha que sabe tudo, que faz tudo, mas ele também pode achar que tudo isso é muito caro. Ou ele pode até não ter uma visão de futuro, de que não, ele é honesto, não, eu sou honesto, eu sigo a lei, então eu nunca vou ter esse tipo de problema. Mas acontece que as intercorrências da vida vão levar uma hora ou outra a alguma situação que ele vai precisar disso, né? Eu digo, eu vou manter o exemplo da estética, mas isso serve para qualquer... Para um lojista... Vamos supor um lojista. Ele tem o estacionamento da empresa dele. Ele coloca lá aquela placa. Nós não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo em caso de furto. Mas ele se responsabiliza. Mesmo ele colocando a placa, ele se responsabiliza. Porque a lei obriga ele. Porque a lei obriga. Ou
Eu vou dar um outro exemplo e mais para frente eu vou repetir esse exemplo. Você tem um empresário. Qual é a grande dor do empresário num país que tem 40% de tributação, que esfola o empresário, esfola o cidadão de tanto imposto que cobra? É pagar a folha de pagamento, cumprir a folha de pagamento dele. Então o empresário faz o quê? Ele se preocupa, eu preciso não é nem lucrar, porque lucrar você presume que você está pondo alguma coisa no seu bolso. Eu preciso que a empresa fature X mil reais para eu pagar minha folha de pagamento, para eu pagar minhas obrigações. Mas você faturou esse X mil, mas o que você fez? Você não recolheu a previdência deles, por exemplo. Por quê? Porque o dinheiro não deu, mas eu paguei minha folha de pagamento. Aí um dia, um funcionário te processa na Justiça do Trabalho, pede o recolhimento previdenciário dele, não tem. O que você fez? Você se apropriou indebitamente de contribuição previdenciária. É um crime que você poderia ter evitado se você tivesse orientação. Ou, muitas vezes, o seu contador, que está fazendo o trabalho dele, ele te mandou, emitiu a guia para você recolher. Mas você não teve dinheiro para recolher a guia. Você cometeu crime previdenciário, crime tributário. E o crime tributário ele é pior, porque o crime tributário ele envolve a responsabilização tanto da empresa quanto do empresário que é o responsável pelas decisões. Ele é processado duas vezes, a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, essa é a importância, é isso que muitos não enxergam. Porque os riscos, aqueles riscos invisíveis, eles estão nas condutas do dia a dia. Às vezes é uma nota que você emite com uma data errada, uma nota que você diminui o valor, ou uma nota que você não emite. Mas você fala assim, a fiscalização não vai vir aqui. O dia que a fiscalização aparece, o problema acontece. Você acha que o nosso empresário, ele está consciente disso e aí ele usa menos os profissionais do direito porque ele se acha autossuficiente? Ou você acha que os nossos empresários, aí quando eu falo empresários, eu não estou falando de redes de franquia, não estou falando de redes de varejista, estou falando do pequeno empresário, do pequeno empreendedor. Você acha que é porque ele se acha muito autossuficiente ou por falta de informação? Existem os dois tipos. Existem aqueles que se acham autossuficientes e que acham que se ele perguntar para o ChatGPT, o ChatGPT vai resolver todos os problemas da vida dele, quando não é assim, porque nós sabemos que o ChatGPT também erra. E existe aquele que é a esmagadora maioria, que é por falta de instrução, mas porque acha que não vai conseguir arcar com o custo, ou ele acha que ele pagar um advogado fixo por mês é custo, é despesa. Ele não vê isso como valor que previne ele. Porque se ele toma um processo, se ele pague 2 mil, 3 mil para um advogado por mês, ele toma um processo que ele tem que pagar 30, numa causa ele perdeu 30 vezes aquilo que ele pagaria, para evitar que aquilo acontecesse. Então ele vê como despesa uma coisa que é investimento. Que a prevenção ela é investimento. Nós estamos falando de prevenção, a gente pode falar também de compliance, né? Uma empresa pequena, ela pode ter soluções de compliance, não necessariamente tendo um departamento jurídico, ela pode consultar um profissional como você. Qual que é o primeiro passo? Por onde que começa? O primeiro passo é você perceber a necessidade e a importância disso no seu negócio. E a partir daí, como que a gente age? Eu gosto sempre de fazer uma auditoria. Eu pego o livro de entrada, de saída. Você tem que olha as notas fiscais, ver se está emitindo as notas fiscais da forma que tem que ser emitido. Converso com o contador, ver se as guias estão recolhidas. Identificou o problema, fala, olha, aqui você precisa corrigir. Mas o principal e o que muitos erram, principalmente aquele administrador, que ele tem um departamento financeiro, ele tem outros departamentos sob o poder dele, é deixar rastro documental, porque o rastro documental é a sua garantia numa eventual fiscalização. Por que as empresas que fraudam, que cometem golpes, não deixam rastro documental? Porque não tem prova, para não ter prova. Você faz a coisa do boca a boca. Então, você deu uma ordem para o seu RH, você não dá a ordem para o seu RH de forma verbal, você dá ela por escrito, porque fica registrado. Tudo você faz de forma registrada. Porque no eventual dia que aconteça uma fiscalização, você tem a documentação. E eu te dou um exemplo. Você viu que eu estava mexendo no telefone antes de começar,
É porque eu recebi a notícia que o processo, um inquérito policial de uma cliente, era uma cirurgia plástica em São Paulo. O que ela fez? Ela tem botox, porque ela tem autorização para fazer estética, né? Ela pegou o botox, vendeu para um médico que pediu, um colega que pediu, vendeu para o colega. O colega não pagou ela entrou na justiça para cobrar o colega, perdeu o processo, aí eu não estava atuando, perdeu o processo, porque disseram que ela revendeu o botox para ele, era uma conduta ilícita. O juiz mandou para o Ministério Público e o Ministério Público pediu para instaurar um inquérito contra ela por venda de produto vencido, falsificado, corrompido, adulterado. É uma pena mínima de 12 a 30 anos. Se tem menos pena se você matar alguém inicial do que daquele crime. Então, nós recebemos a notícia de que houve o arquivamento. E por que houve o arquivamento? Porque quando ela procurou, eu falei, você me entrega todas as notas fiscais de que aquele produto que você comprou tem origem lícita. Então, ela com a nota fiscal, ela comprovou origem lícita. Então não tem como falar que é corrompido, adulterado, falsificado o botox que ela vendeu. Então o promotor entendeu que não houve crime. Houve apenas uma infração administrativa que vai para o CRM, mas aí lá nós vamos discutir essa questão. Cara, ela não recebeu, ainda criou um problema para ela. Ainda criou um problema para ela, mas se ela tivesse o advogado ia falar, você não pode vender. Quem pode vender é o laboratório, você não tem autorização da Anvisa, dos órgãos regulatórios para vender. E é uma coisa que acontece comumente. Mas, então, nesse caso, ela tomou um prejuízo de 80 mil com o que o rapaz devia para ela. Mais um inquérito policial, uma busca e apreensão na clínica dela. Constrangimento. Estresse. Medo, né? Porque você tem medo, você acha que você pode ser preso. A pena desse crime, ela é passível de prisão preventiva. Tudo isso porque você vê, tudo bem. Se é lícito e ilícito, mas você vendeu, você teoricamente ajudou alguém. Mas qual foi o acerto? O rastro documental. Qual foi a falha dela? Não ter alguém que dissesse para ela, você não pode vender. Doutor Luiz, tenho lá o meu negócio, minha loja. Apareceu um fiscal da prefeitura, um fiscal da Secretaria da Fazenda. O que eu tenho que fazer quando o fiscal aparece lá? Você tem que fazer duas coisas. A primeira e mais importante é você ligar para o advogado. Primeira coisa, você liga para o seu advogado para ele ir lá. Por quê? Porque você não tem um conhecimento jurídico para tratar da situação. Se um fiscal da Receita aparece lá, ele vai querer ver o seu livro caixa. Você é obrigado a mostrar o seu livro caixa. Então você é obrigado a ter. Se você não tem, você pode ser multado. Se um fiscal da Vigilância Sanitária aparece, você é obrigado a receber. Ele vai querer os seus alvarás, ele vai querer ver toda a sua documentação. Você tem que ter a documentação. Agora existe a situação mais grave. Se você é vítima de um mandado de busca e apreensão, se você sofre uma busca e apreensão na sua casa, no seu estabelecimento comercial, a situação é bem mais grave. Por que a situação é bem mais grave? Porque existe hoje em dia no inquérito policial, na investigação criminal, a fase de dormência, a fase em que a investigação ela fica adormecida, que é o quê? A polícia está fazendo a investigação dela e você não tem a menor ciência de que está sendo investigado. Quando ela deflagra a operação, ela já ouviu pessoas, ela já pode ter feito interceptação telefônica, ela já fez inúmeras diligências, já fez tudo isso para daí chegar e fazer essa busca e apreensão. Então ali são duas coisas. A primeira é não falar. Você exerce seu direito de ficar em silêncio. E a segunda, você tem que chamar um advogado. Por quê? Ele tem que conferir o mandado de busca e apreensão para ver se o mandado está de acordo, para ver aquilo que eles vão fazer busca. Eu tive um caso em que o mandado constava num endereço, eles foram nesse endereço e não encontraram a pessoa. Foram num outro lugar, ele estava lá. Aí disseram que apreenderam droga com ele, que ele deixou eles entrarem na casa dele. Ou seja, o mandado não era para aquele lugar. E aí nesse caso, quem em sã consciência está com droga dentro de casa vai falar para a polícia, não, você pode entrar. Ninguém vai falar isso. Então, isso daí nós conseguimos anular essa operação. Então, existem essas duas situações. Aqui é meramente administrativa e aqui já é na parte criminal. Então, na parte administrativa você colabora, entrega os documentos necessários que você tem, os documentos que te pedirem.
Se você não tem, você fala que você não tem. Não adianta você querer inventar documento. Você não tem, você não tem. Se for caso de vigilância sanitária, provavelmente eles vão te dar um prazo para você regularizar a situação. Eles vão te multar, eles vão te dar uma chance de você regularizar. Se for a Receita Federal, você vai ser multado se você não tiver o documento que ela te pediu. E se for criminal, eles vão cumprir o mandado de busca e apreensão, não tem como. E aí você tem que entrar em juízo com as medidas necessárias para provar que houve um abuso daquele mandado, que ele estava ilegal, e etc. E ficar em silêncio, porque tudo que você falar vai ser usado contra você. Estresse, hein? Vamos lá, vamos agora sair desse campo de que eu tive um problema com o Estado, ou tive um problema com um agente externo. Vamos pensar agora no seguinte, eu estou com um problema com um agente interno, estou com um problema com o meu sócio. E aí? Isso me lembra a primeira aula de Direito Empresarial na faculdade, quando está falando, se não me engano, do artigo 930 e pouco do Código Civil, posso estar enganado, que o professor fala assim, o casamento é como uma sociedade. A sociedade é como um casamento. No começo é tudo lindo, maravilhoso, como diz o ChatGPT, depois de um mês de casado, é bodas de beijinho, porque tudo ainda é doce, tudo ainda é maravilhoso. Mas chega um momento em que podem existir conflitos. Um sócio quer tomar uma direção, o outro quer tomar outra, ou aquele que administra não informa, não presta contas, não apresenta as contas da forma que tem que apresentar e gera suspeita no outro. Então, o contrato social bem elaborado, ele não é só lá, a empresa está constituída, o capital social é tanto, o sócio é tal. Não, ele tem que colocar direitos, deveres dos sócios, forma de entrada, forma de retirada da sociedade. Hipótese em que pode ser cobrado tais situações e o que acontece se não cumprir. Mas a gente sabe que na prática, quem tem 51% da empresa toma as decisões. Então, a própria divisão das cotas, ela tem que pensar nessa parte. Porque uma sociedade em que não tem harmonia, primeiro que ela não vai para frente. Porque o conflito, ele impede que o negócio... E ela é igual a um casamento em conflito. Então não tem como dar certo. Eu tenho o caso que está na justiça, que foi constatado, foi colocado no contrato social que uma sócia, que é administradora, ia entrar com 1 milhão de capital social, as outras duas iam entrar com 400 mil e 300 mil cada uma, e entraram com os 400 mil e 300 mil cada uma, mas a que está administrando nunca colocou um centavo, o outro sócio nunca colocou um centavo, elas não têm acesso aos extratos da empresa, porque o banco alega que a administradora é a sócia que tá no comando e não fornece para elas, e elas suspeitam que está tendo desvio de dinheiro. Por quê? Porque você não integralizar as suas cotas do capital social já é uma coisa que já era suspeita, porque você disse que vai colocar 1 milhão e você não coloca. Por que você não colocou? Só eu e só você vão colocando dinheiro. Então já tem uma fraude, E aí chega um momento que só tem que entrar na justiça para dissolver a sociedade. Quando você está numa sociedade lá, 50-50, tem 2 sócios, e aí entra a situação conflituosa, né? E a gente vê isso dia a dia, né? A gente que tem amigos, que tem network, que vê a coisa acontecer, vê isso no dia a dia. O que você acha melhor? Os dois contratarem um advogado para intermediar a conversa, ou já vai cada um chama o seu advogado para ter 4 pessoas brigando ali? Como é que você vê esse cenário? A questão é se eles querem tentar resolver da maneira mais fácil. Qual é a maneira mais fácil? Dependendo da briga, a questão é conta. Porque eu acho que você está administrando, gerindo mal o dinheiro, você está tendo problema. É esse o problema? Então você contrata um advogado, vamos pedir uma perícia das contas, tá aqui a perícia, não, tá tudo certo. Só que aí o que acontece? Aí surge o mal-estar. Ficou a rusga lá atrás, né? A dúvida, né? A dúvida, muitas vezes até a acusação, porque você praticamente acusou a pessoa. Então, quando vê que não tem saída, vem de sua parte, apura lá, faz a apuração do quanto tem da empresa, vende, sai, faz outro negócio. Porque senão é aquilo que você vai ficar lá e o conflito desse dura anos, se não durar décadas para ser resolvido.
Sem Alphaville, por exemplo, você vai cair naquela vara empresarial de Barueri que atende Uau. toda a Alphaville e tem 1 milhão de processos. E o nosso judiciário não é dos mais lentos e dos mais baratos. Então, eu contrato um advogado, contrato outro, vamos ver como é que a gente faz para encerrar a sociedade e acabou. Se tem prejuízo, todo mundo vai ter prejuízo. Se tem lucro, todo mundo tem lucro. Outro problema que está bastante comum hoje em dia, né? Golpes, né? Golpes digitais, golpes virtuais, porque o golpista ele deixou de ir lá bater a carteira na rua, deixou de furtar alguma coisa na loja, ele está fazendo isso de forma digital e online. Como é que eu posso utilizar? Eu sofri um golpe. Eu vou atrás de um advogado ou vou atrás do Procon? O que eu faço? Depende do tipo de golpe que você recebeu. Eu mesmo, essa semana retrasada, chegou ao meu conhecimento que tinham usado minha foto do meu WhatsApp profissional, criaram um WhatsApp e mandaram mensagem para cliente meu dizendo que o processo foi ganho, que para receber o valor eu precisava emitir o alvará, precisava pagar uma quantia para o judiciário. Pedindo dinheiro em seu nome. Em meu nome, com os dados dos clientes de todo mundo. Uau. Quando ouvi isso, a primeira coisa, colocar uma mensagem no WhatsApp, mandar mensagem para os clientes dizendo o que está acontecendo, no Instagram, porque ele é público, para todo mundo ter conhecimento. Aí você dá ciência, né? Aí você dá ciência, então você está dizendo, olha, não sou eu, é um golpe. E eu fiz um boletim de ocorrência online, comunicando o que aconteceu, porque se algum cliente cai no golpe, eu também estou me protegendo, porque eu registrei o que aconteceu antes de saber de alguém ter sofrido um golpe. Então, você tem que tomar muito cuidado. Agora, para a pessoa que não sou eu, que não é advogado, né? Então a pessoa, eu não sei. Você tem que tomar muito cuidado com a ligação que se atende, porque essas ligações, eles podem clonar a sua voz e depois usar a sua voz. A inteligência artificial, aí ele pode fazer o que quiser com a tua imagem, né? Faz o que quiser com a tua imagem. Ah, vamos fazer uma chamada, tem que fazer uma chamada de vídeo. O outro golpe do advogado que eles fazem hoje em dia, eles fazem a chamada de vídeo, tem um juiz, tem um promotor. Como se em processo de indenização precisasse de promotor. Mas a pessoa comum não sabe. E muitas vezes não liga nem para o advogado para perguntar, olha, nós ganhamos. Não acha estranho que do nada mudou o número, simplesmente vai lá. E aí é onde está o prejuízo. E eu dou um outro exemplo. Minha mãe, coitada, 67 anos de idade, vai fazer 66. Esse dia eu estava em casa, chegou uma mensagem para ela do Nubank. O Nubank tem golpista usando o Nubank, hein, meu? Não, mas escuta. Ô, pessoal do Nubank, vocês tomam cuidado aí que o que tem de gente dando golpe, porque ele pega um banco popular, né? Um banco digital. Um banco digital. E aí, tentativa de compra no seu cartão, não sei o quê. Entra em contato com o número tal para a providência. Ela me mostrou, falei assim, Lu, eu falei, mãe, você tem conta no Nubank? Não tenho. Eu falei, mas você tá preocupada com o quê então? Porque muitas vezes a pessoa nem percebe que ela não tem nem conta naquele banco. Mas ela recebe a mensagem, ela fica tão desesperada. Vai contar com o nervosismo da pessoa. O nervosismo. É a mesma coisa do golpe, que se passa, liga falando que é a pessoa, que o telefone caiu na privada, tá mandando de outro para fazer o Pix, entendeu? É a mesma coisa, a pessoa na hora ela não pensa, ela entra no modo de desespero e ela não pensa. Então, tentou fazer, faz um boletim de ocorrência. É online, é online. E pelo menos já está lá, já está registrado. Aí tem o lojista, tem a clínica estética, a médica, o prestador de serviço. E muitas vezes a gente manda WhatsApp, faz um cadastro. Hoje mesmo fui lá numa empresa que vai fazer uma manutenção num aparelho eletrônico meu. Me pegou o nome inteiro, onde eu moro, WhatsApp, papapá, né? Leis Gerais de Proteção de Dados. O tal do LGPD. Isso. Como lidar com isso? Os dados hoje em dia, nós temos aprendido isso com a evolução das redes sociais, eles valem ouro. Porque houve um tempo que eles vendiam seus dados um para o outro. E você fala assim, mas como que a pessoa descobriu tem meu contato? A questão hoje em dia é, todo empresário que lide com dados de pessoas, pacientes, clientes, ele está sobre a tutela da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é responsável pela guarda e proteção daqueles dados que estão sob os cuidados dele. Se houve alguma falha de sistema, houve um vazamento, ele tem que comunicar à pessoa o que ocorreu. Essa é a parte administrativa. Agora,
A Lei Geral de Proteção de Dados ela pode enviesar para a parte penal se houve o mau uso dos dados, o funcionário da empresa utilizou esses dados para praticar golpe, que é o que tem acontecido também. E eu também caí, esse eu caí, não caí diretamente, mas eu caí indiretamente, porque eu fiz uma compra que ia vir de São Paulo, do nada a mercadoria foi parar no Recife, pela Log. Era a entregadora, era a Log, código de rastreio, bonitinho. Foi parar no Recife, do nada tava na alfândega. Eu falei, alfândega? Como que sai de São Paulo, vai pra Recife pra vir pra Sorocaba? E como que para na alfândega pra ser tributado? Um produto que tá andando no território nacional. Mandei uma mensagem pro lojista, falei, amigo, O que tá acontecendo? o que você fez? Por que cargas d'água tá sendo taxado ou na mercadoria? Não faz o menor sentido isso daí. Falei, tá aqui, ó, estão pedindo pra recolher uma guia de R$50. Eu falei, não vou recolher essa guia, problema é seu. Aí o cara foi lá, pagou a guia de R$50. Tudo bem, passou alguns dias, foi entregue realmente. Uns 2, 3 dias depois eu vi na internet que estavam usando a Log pra dar golpe da alfândega. Mas por quê? Porque tinham os meus dados, tinham o número do rastreio do produto que eu comprei. Então isso daí só pode ser objeto de coisa interna, não tem como ser. Então, em resumo, todos eles são responsáveis, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece uma série de normas de proteção, de contenção, de como agir em caso de tem que ter um operador, ela tem uma série de facetas para proteger os dados da pessoa. Doutor, eu sei comprar e vender. Eu sei atender as pessoas. Tenho dificuldade em lidar com lei, com legislação, com livro caixa, com contador, com contabilidade, com imposto de renda. O que eu faço? Me cerco de pessoas boas, simplesmente assim? Por onde eu começo a desfiar isso tudo? Você tem que se cercar não só de pessoas boas. Você tem que se cercar de pessoas boas e documentar tudo. Tudo que essas pessoas boas fazem, você tem que ter documentado. Tudo que você passa de determinação para elas, você tem que ter documentado. Porque se você não tem, você é o gestor. No final do dia, você é o gestor. É você quem é responsabilizado. O que é documento? O WhatsApp é documento? O WhatsApp pode ser documento. Mas o ideal é o quê? E-mail institucional. E-mail é documento. E-mail memorando. E-mail pessoal. Para e-mail pessoal é documento? É documento. Então, se eu estou mandando um e-mail, eu não tenho lá uma... vamos dizer que eu tenho uma rotisserie. Lá um @rotisserie.com.br. Eu tenho um Google. Se eu mandar do meu Google para o Google do meu funcionário, do meu colaborador, do meu sócio, do meu parceiro, do meu fornecedor, vale? Vale, mas o ideal é, se você tem uma rotisserie, você faz um e-mail no Gmail que não custa nada. Sim, claro. Né? Aí também é o auge do... Pois é, mas a gente está lidando com isso, né? Da falta de profissionalismo. Hoje em dia qualquer um faz um e-mail no Gmail. Mas então, se você não tem isso, você papel, assina que recebeu o papel. Canhoto, faz um canhoto faz, aqui. Entendeu? Porque essa é a grande questão. Porque o mundo, como diz aquela frase, o inferno de boas intenções tá cheio. Então a pessoa que você vê que pode ter as melhores das intenções, às vezes ela comete uma falha, porque todo mundo é propenso a falhar, pode falhar. Ela comete uma falha e aquilo repercute em você. O seu financeiro não recolhe a previdência, o previdenciário. Vai repercutir em você. Ele vai responder também, mas você também vai responder. Ok, aí criei consciência disso. Tô lá ouvindo no YouTube a conversa do Pedrão com o Dr. Luiz. Aí eu vou mandar um direct lá pro Dr. Luiz. Depois, produção, coloca o arroba do Dr. Luiz, põe a fotinho do Dr. Luiz lá, aí. Põe um arroba do Dr. Luiz aí, vai aparecer lá, Dr. Luiz, Ângelo Serri Neto, arroba, manda uma mensagem em direct para ele no Instagram. Mandei uma mensagem para você no Instagram. O que vai acontecer? Você vai ligar para ele? Vai mandar um WhatsApp para ele? Vai marcar uma reunião online com ele? Como é que é o seu procedimento normal? Depende do caso. A primeira coisa, a pessoa mandou, nós vamos ter que agendar uma consulta. Online. Pode ser online. Ou presencial. Pode ser dos dois tipos. Eu prefiro online ou ir até a pessoa. Porque eu sei que, apesar do advogado hoje em dia ele ser empresário,
E eu aprendi no BNI, Business Network International, que o advogado é empresário. Nós não nos achamos, mas nós somos. O empresário, ele não gosta de perder o tempo dele, porque o tempo dele tem que estar focado no negócio dele. Então eu prefiro ir presencialmente até a pessoa atender ela no próprio local dela. Porque lá você vê também a dimensão, você vê o local da pessoa, como é, o que acontece. E o que faz essa consulta? Ele vai te expor qual é o problema dele. Se é para agendar consulta, meu problema é eu recebi um processo. Normalmente eu já peço para me mandar antes, para eu poder ler, para eu poder estudar, para eu poder me preparar para atender aquilo que a pessoa precisa. E daí vamos traçar os próximos passos. Uma clínica de estética que não tem os termos. Olha, nós vamos ter que fazer. Um empresário, ele está sendo processado por assédio sexual. Então nós temos que fazer, vamos ter que estudar para fazer a defesa. E também nós temos que instituir algumas políticas na sua empresa para que isso não aconteça. Não um empresário ou um funcionário foi vítima. Nós temos que ter um plano de um compliance, nesse caso, de formas de conduta. E não precisa ser um compliance multinacional. Não é tão complexo assim. São coisas simples que resolvem o dia a dia. Vamos ajudar o pessoal a criar mais consciência ainda da necessidade. Vamos contar casos para eles. Recomende algum filme, algum livro de direito empresarial que a pessoa possa criar mais conhecimento, noção da necessidade de ter uma boa assessoria jurídica. Aquele filme do McDonald's é bom, hein? Que o cara roubou, que estava franqueando o McDonald's. Aquele é legal. Lembra de mais algum? O primeiro que eu tenho em mente é o Lobo de Wall Street. Aquele é incrível. Porque também. Aquilo lá, ele é justamente o oposto. Ele mostra o que é a falta de ética e a ganância total. Porque ali, se a gente analisar, eles não tem um advogado lá. O Banco Master foi aquilo lá, doutor? O Banco Master, ele é um caso genial. O que ele fez é algo genial. Porque ele estruturou títulos falsos, vendeu para bancos. Ele fraudou atas do Banco Central para poder passar para os investidores como sendo que o banco tinha sido aprovado quando não foi. Ele falsificou a assinatura. Então, eles dizem que de 50 bilhões é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Por quê? Ele tinha um advogado e o advogado dele auxiliou nesse caso. Por isso que ele, inclusive, foi preso junto. É uma coisa assim a ser estudada, igual o caso da Xerox nos Estados Unidos quando teve, né? Todo esse esquema ele tem que ser estudado, porque aí você evita. Mas o Banco Master, assim, ele está fazendo a delação premiada dele, né? Mas até onde eu entendo, ela vai esbarrar numa questão financeira, porque provavelmente o Ministério Público ele vai querer 50 bilhões, que é o prejuízo que o Fundo Garantidor de Crédito teve. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? São os bancos que colocam dinheiro para garantir o crédito caso um banco quebre. E não vai querer se limitar a pagar 15 bilhões, eles querem que eles vão querer 50. Vão querer tudo. Eles vão querer tudo. E ele, por outro lado, vai dizer, não, mas se tem um fundo garantidor de crédito, não é problema meu se teve prejuízo e não teve. Eu vou pagar 15. É onde vai esbarrar. Mas muita gente graúda vai cair e tá preocupada. Lobo de Wall Street. Um outro, eu preciso pesquisar o nome, eu não me recordo. Acho que é a queda, pré-queda. Ele fala sobre o dia anterior da grande queda do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Da crise de 2008. Da crise de 2008, em que teve gente que apostou na queda e ganhou bilhões. É o mesmo rapaz que está apostando que o Bitcoin em breve vai quebrar. Mas qual é o fundo da história? O fundo da história é que um gestor foi demitido, criou um programa, um algoritmo, e esse algoritmo ele fez as previsões, ele pegou todos os dados, todas as datas que teve queda, analisou tudo e identificou que ia ter, e identificou o que seria. Identificou que aqueles papéis não tinham dinheiro e chegou, convocou, foi mandado embora, deixou para alguém, esse alguém levou para o superior. O superior, que no caso era o Kevin Spacey no filme, ficou apavorado porque ele viu que a bolha ia explodir, convocou a reunião,
Ou seja, chegou diretor de helicóptero, isso até amanhecer o dia. E o que foi, qual é a moral que foi decidido ali? Olha, nós temos duas opções. Ou nós vamos engolir o prejuízo, que seria o eticamente correto, como todos os bancos vão engolir, ou nós vamos falar, não é problema nosso e vamos vender tudo. Em inglês chama The Big Short. E eles venderam tudo. E salvaram deles e salvaram o dinheiro deles. Mas aí vendendo para os bancos e os outros bancos que venderam como se fosse verdadeiro, coisa boa. Que é o que aconteceu. Eles pegavam um título... Títulos podres, né? Colocavam ED, jogavam no meio e chegou uma hora que explodiu. A bolha explodiu. O Dr. Luiz tem muita coisa interessante e bacana para falar com a gente. Mas para a entrevista não ficar longa demais e para a gente ter o gostinho de chamar ele de novo, a gente vai deixar para os próximos capítulos. Mas eu quero lhe pedir para que você se dirija ao pequeno empresário, ao médio empresário, ao microempresário, ao prestador de serviço, ao profissional liberal, dando um recado final para ele cuidar da vida jurídica dele. O meu recado é assim, pode parecer até clichê, mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque o amanhã ele pode custar caro. E esse amanhã, dependendo do erro que você cometer, ele custa até a sua liberdade. Uau! E a sua liberdade, ela depois da sua vida, ela é o segundo bem mais precioso que você tem. Então, pode parecer que hoje, mas é só uma nota fiscal, é só isso, é só aquilo. Mas só isso, no final, pode ser uma coisa muito grande. Então, eu digo não é por medo em ninguém, mas porque é uma coisa necessária, realmente. Eu conversei aqui com o Dr. Luiz Ângelo Serri Neto, especialista em direito civil e direito empresarial. Depois ele vai voltar com muito mais conteúdo para vocês. Valeu, galera!